Então vamos começar por ver o ambiente que vocês vão usar. Este é o Spider, é um ambiente integrado de desenvolvimento e vocês têm aqui essencialmente 3 programas a correr com os quais vão interagir. O Spider é o que vos dá estas janelas e permite-vos criar ficheiros, editar ficheiros e gerir o vosso código. Depois tem aqui esta consola, que é do IPython, que é uma consola que vos dá uma interface interativa com o interpretador de Python, e por baixo disto, escondido, que nós não vemos a correr, está o interpretador de Python. O interpretador de Python é que vai executar as vossas instruções, os comandos que vocês dão, portanto vai traduzi-los para a linguagem binária do CPU, vai mandar o CPU executar e vai gerir tudo o que está em memória. Depois, vocês interagem com o interpretador ou escrevendo código num ficheiro e enviando para o interpretador. Isso tem aquele botãozinho de play lá em cima, ou então carregando no F5, manda o ficheiro todo para o interpretador executar. Ou então, interativamente, aqui na consola do IPython. Esta dá-vos uma interface para o interpretador. A consola é útil se vocês quiserem executar as vossas instruções interativamente. Por exemplo, se eu fizer aqui o 2 mais 2, a consola enviou isto para o interpretador fez as contas, devolveu um resultado, e quando a consola recebe um resultado que não está a ser usado para nada, que não vai para lado nenhum, ela faz o eco e mostra o resultado ali. Se nós utilizarmos o resultado para alguma coisa, por exemplo, se fizermos x igual a 2 mais 2, não vai aparecer aqui o eco. Neste caso, a consola fez exatamente o mesmo, mandou esta expressão para o interpretador de Python, ele fez o que tinha a fazer, criou este objeto 2 mais 2, o resultado deste objeto, que é o 4, criou-o em memória, e criou uma entrada na sua lista de variáveis para o x, indicando aquele que fica em memória para o conteúdo desta gaveta, desta variável. Mas como não ficou aqui nenhum valor pendurado, a consola assume que nós não estamos a pedir para ver nada, queremos é executar aquela instrução. Se nós quisermos ver o valor de x, podemos escrever aqui x e, neste caso, a consola vai mandar isto para o interpretador de Python, o interpretador de Python vai buscar o valor que está associado àquela variável e, como fica esse valor assim pendurado, a consola mostra-nos e tem este comportamento que é útil para nós irmos vendo as variáveis que temos, fazendo algumas operações interativamente e ver logo o resultado. Aqui tem, do outro lado, o editor de ficheiros código, vocês podem criar um novo, ele cria logo automaticamente com aqui algumas coisas preenchidas. Esta string é a string de documentação do módulo, o módulo é um ficheiro .py e vocês podem usá-la para descrever o que é que isto é, portanto, exercícios, aula 1, por exemplo. Nós vamos ver como é que nós podemos usar depois a documentação, já na próxima semana, mas agora nós temos aqui um ficheiro novo, podemos gravá-lo e vou gravar por cima do da bocado. E gravamos o ficheiro no disco. Neste momento temos um ficheiro de código Python que tem simplesmente ali uma string. Notem que aquela string começa com 3 aspas e acaba em 3 aspas. Estas 3 aspas indicam que a string pode ter várias linhas, não precisa de ser tudo numa só linha. Portanto, é útil quando vocês querem fazer mesmo um bloco de texto com uma descrição mais detalhada de alguma coisa. Se eu agora quiser executar este programa, basta fazer F5 ou carregar ali naquela setinha do play, é a mesma coisa, e o que aparece aqui na consola é este comando, run file, o caminho todo para o ficheiro que eu criei, o tempo.py, e depois aqui um wdir, que é o working directory, a pasta onde vamos estar a trabalhar, que é a pasta do mesmo ficheiro. A primeira vez que vocês fazem isto, se o IDE nunca foi usado, pode-vos aparecer uma janela, assim, esta janela, que é perguntar o que é que vocês querem que ele faça quando vocês carregam no F5 para executar um programa. Por omissão, vem preenchido, que é para executar na consola que está agora ativa e para usar a pasta onde o ficheiro está guardado. Como isto é o mais conveniente para nós, se a primeira vez que fizerem F5 aparecer esta janela, façam OK e pronto. Ele depois já não se chateia mais e faz sempre da mesma maneira. Agora, se eu fizer aqui uma coisa, por exemplo, 2 mais 2, e executar o programa, faço F5, vejam que não apareceu ali o 4. Porque aparecer aqui o 4 não é uma coisa que o interpretador faça por vontade própria,
é uma funcionalidade da consola. Portanto, quando vocês põem aqui 2 mais 2, aparece o 4 porque a consola recebe um valor que não está a fazer nada com ele, e então mostra aqui. Mas quando nós carregamos F5, nós estamos a mandar o ficheiro todo para o interpretador e ele vai correr aquilo silenciosamente. A menos que nós digamos explicitamente para escrever alguma coisa na consola. Para escrever alguma coisa na consola, pode ser assim, por exemplo. Se eu fizer isto, então já aparece ali o 4 em baixo. Aquela instrução, aquela função print, diz ao interpretador para enviar para a consola o resultado que eu quero lá. O valor que estiver lá dentro dos parênteses. Portanto, depois de correr, neste caso já aparece o 4. Mesmo que não apareça lá nada, notem que o interpretador está a guardar tudo em memória. Tem o mesmo espaço de memória, onde tem as suas variáveis, os objetos que vai criando. Portanto, se eu fizer algo, por exemplo assim, vou fazer aqui, isto está um bocadinho pequeno, A igual a 3. Eu escrevo aqui A igual a 3, já agora notem que apareceu ali um asterisco, não sei se conseguem ver, isto quer dizer que o ficheiro foi modificado e ainda não foi gravado. Vocês podem gravar o ficheiro com Ctrl S, ou vão ali ao menu e fazem save, o asterisco desaparece, e eu agora, se perguntar aqui o que é o A, ele vai me dar este erro. Notem que quando aparece um erro, o erro não é só um erro, é um erro específico que indica qual é o problema. Neste caso, diz que o A não está definido. Mas eu tinha posto ali A igual a 3. Só que eu gravei o ficheiro, mas não o executei. Não carreguei no F5. Enquanto o interpretador não passar por ali, não criou o objeto em memória, não criou o A na sua tabela de variáveis. Se eu fizer F5, corro o meu script e agora, se eu pedir aqui o valor do A, ele já sabe que o A é igual a 3. Portanto, o que está aqui é um editor de texto para vocês gerirem o vosso ficheiro com o código. O que está aqui é uma janela que nos permite espreitar ou interagir com o interpretador de Python e por baixo disto está o interpretador de Python a gerir os objetos em memória, as variáveis e assim. Só vai existir lá na memória do interpretador as variáveis que nós mandarmos criar quando o interpretador executa o nosso código. Portanto, simplesmente escrevendo aqui não vai alterar nada. Só quando vocês executam o código que está aqui é que vão ser criadas as variáveis, vão ser calculados os resultados e assim. Aqui, sempre que vocês fazem Enter, ele manda logo para o interpretador. Portanto, tudo o que vocês fazem aqui é imediatamente interpretado. Então vamos ver alguns exemplos dos exercícios. Vocês têm aqui naquele PDF com os apontamentos das aulas teóricas, tem no fim do capítulo 2, tem os exercícios para a aula. Portanto, em geral, os exercícios da aula prática serão no final do capítulo da aula teórica par, porque eu divido sempre a aula teórica em 2 blocos. Às vezes há uns exercícios na ímpar, mas serão só para vocês experimentarem em casa, ou assim. Os da prática serão parte daqueles que vêm nos capítulos par. E eu vou fazer aqui uma pequena demonstração de alguns dos exercícios que vocês vão fazer, só para mostrar como é que nós podemos usar isto e podemos ver a interação entre os ficheiros que vamos criando e o interpretador. Portanto, vamos criar aqui uma variável com um número qualquer, por exemplo, x igual a 22, e quando eu executo o ficheiro, eu carreguei no F5, apareceu ali o run file, e neste momento existe já o x em memória. Está em memória porque quando eu fiz o F5, foi executado este ficheiro, e como parte deste ficheiro tinha aquela instrução para criar um objeto com o número 22 em memória e criar uma variável x que está a referir esse objeto. Agora, vamos colocar em x, vamos incrementar o valor de x. O que é que nós podemos pôr em x para ele aumentar o seu valor? Como? X mais 1, não é? Portanto, nós podemos... Isto é uma expressão estranha como equação, x igual a x mais 1, mas funciona porque o igual aqui é uma instrução de atribuição. Eu não estou a mandar resolver uma equação, eu estou a mandar colocar naquela gaveta chamada x, que é o que está aqui à esquerda, do igual, estou a mandar colocar lá o valor que está a ser calculado à direita. Portanto, se eu fizer isto,
executar o programa, quando eu vou ver agora o valor de x, é 23. Já agora, se eu fizer isto, por exemplo, x igual a z mais 1, o que é que acham que vai acontecer quando eu executar este programa? Vai dar um erro, não é? Qual é o erro que vai dar? Okay. E se eu fizer ao contrário? Z igual a x mais 1. Agora não deu erro, porquê? Neste caso, eu estou a ler do x, que já existe, e a guardar no z. Se eu vou guardar no z e o z não existe, o interpretador cria uma nova variável chamada z e põe lá o valor. Se eu tentar ler de uma variável que não existe, aí é que há um problema, porque eu estou-lhe a dizer para ir buscar o valor à gaveta e ele não tem nenhuma gaveta com esse nome. Portanto, aí dá-me aquele erro. Por isso, o que está aqui do lado esquerdo é o nome de uma variável na qual nós vamos guardar algum valor. Se essa variável não existe, é criada uma nova. À direita, nós podemos usar variáveis também, mas elas têm de existir, têm de referir a alguma coisa, porque senão o interpretador não consegue fazer contas com elas. Se eu fizer, em vez de F5, fizer F9, vou apagar aqui esta parte. Se eu carregar no F9, o que o Spider vai fazer é copiar a linha onde eu estava para a consola e avançar o cursor uma linha aqui. Portanto, desta maneira vocês podem executar o vosso programa linha a linha, por exemplo, carregando no F9 várias vezes, e ele vai copiar para a consola. Nesse caso, ter ali o X já me permite ver o resultado do X, porque como vai ser copiado aquele X para a consola, e quando a consola vê assim um valor solto, faz o eco, eu consigo ver o valor de X. Se eu fizer F5, como estou a enviar isto diretamente para o interpretador, tudo, e não estou a mandar imprimir o X explicitamente com o print, não me vai aparecer ali aquele 23, porque estou a mandar as coisas diretamente para o interpretador. Portanto, lembrem-se, o F5 é para executar o ficheiro todo diretamente no interpretador. Só vai aparecer na consola o que vocês mandarem aparecer com o comando print. O F9 permite-vos selecionar uma parte do vosso código e executar aqui. Inclusivamente, nós podemos fazer assim. Selecionamos estas duas linhas e vou carregando no F9 e estão a ver o que é que está a acontecer ao X. Ele está a aumentar porque cada vez que eu executo aquelas duas linhas, o X aumenta, soma 1, vai ficando cada vez maior. Se eu agora fizer F5 e pedir o valor de X, quanto é que vai ser? Vai ser 23, exato. Toda a gente percebeu porquê? O F5 executou tudo, incluindo a linha que diz x igual a 22. E então voltámos ao início da progressão que estávamos a fazer. Portanto, F5 executa o vosso ficheiro todo, F9 executa a parte que vocês selecionarem. Se não selecionarem nada, só puserem o cursor numa linha, ele vai saltando de uma linha para a outra. Portanto, se vocês tiverem um conjunto de linhas e queiram ver uma a uma o que é que está a acontecer, podem usar o F9 para isso. Então vamos ver algumas partes dos exercícios. Portanto, esta parte do F5 e o F9 é essencialmente o que vocês vão usar na prática para executar os vossos programas. Podem também escrever coisas à mão ali, se quiserem, mas eu aconselho-vos a fazerem tudo no ficheiro e depois fazerem F9 para executar ali, porque desta maneira ficam com no ficheiro o registro de tudo o que fizeram. E é mais fácil se enganarem, depois ir lá editar e assim. Se depois, com a prática, quiserem só fazer umas experiências rápidas, então sim, a consola serve para isso, para experimentar alguma coisa interativamente. Então vamos fazer aqui um destes exercícios, só para dar uma ideia dos exercícios que vocês têm. Estes primeiros de expressões simples são mesmo coisas que vocês podem fazer numa linha, só este aqui, o 5, é um bocadinho mais complicado. É calcular o número de algarismos que há no cubo de 8.963. Nós podemos calcular o cubo de um valor, 8.963 ao cubo, podemos fazer assim. As duas multiplicações, os dois asteriscos, dá-nos a exponenciação.
Portanto, este é o valor que nos dá o cubo de 8.963. Agora, nós queremos saber quantos algarismos é que tem aquele valor. E a ideia aqui não será contarmos à mão, porque o objetivo desta disciplina é nós passarmos o máximo de trabalho possível para o computador e ficarmos nós com tempo para ir para o café ou assim, enquanto dizemos que estamos a trabalhar. Portanto, a informática é excelente para preguiçosos, se aprenderem isto, é bom. Então, o que nós queremos saber é o comprimento daquela representação numérica do número. Podemos usar o len, não é? Que nos dá o comprimento. Se vocês não sabem o que é que faz o len, podem usar aqui o help e ele... Já agora tem ali um erro que acontece muitas vezes, que eu vou mostrar, que é isto, inválido sintaxe. Eu enganei-me ali, em vez do parênteses saiu a barra e ele queixou-se que não sabia interpretar isto. Portanto, sempre que vocês têm um erro qualquer na expressão que torna impossível do interpretador perceber o que é que está lá, ele dá-vos logo este erro de sintaxe e normalmente indica onde é que ele está a encontrar o erro. Então, fazendo o help do len, nós vemos que esta é uma função destas built-in, está sempre acessível em qualquer contexto, e retorna o número de elementos num container, num objeto que tenha vários elementos. Portanto, podemos experimentar, nós não sabemos se isto funciona, mas é muito difícil partir mesmo este programa, portanto, nós podemos experimentar. O pior que pode acontecer, quando uma coisa não funciona, é termos um erro. Então vamos fazer o comprimento disto. Já agora, notem que eu estou aqui a compor duas operações. Eu estou a enviar como argumento para o comprimento o 8.963 ao cubo. Portanto, antes ele vai calcular o cubo, depois vai enviar o resultado para a função. Mas vai-me dar aqui um erro, porque este objeto é do tipo inteiro, o 8.963 ao cubo é do tipo inteiro, e isto não tem comprimento, é um número só. Ele não tem uma noção de quantos elementos é que aquilo tem. Portanto, o que eu preciso não é do número em si, representado como inteiro, mas de uma string com a representação daquele número. Então posso usar a outra função, que é esta que converte a representação em string. Notem a diferença entre isto e isto. Este aqui é mesmo um número, este tem ali as plicas a indicar que é um pedaço de texto com aqueles caracteres. Portanto, uma coisa que eu posso fazer é, posso partir isto em duas partes. Por exemplo, o número em string será igual à string disto. E agora posso fazer aqui o comprimento, o do len, do número string. Vou fazer assim. Acham? Exato. Não. Acham que isto está certo ou não? Isto aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E ele está-me a dizer que tem 7. Porquê? Está a contar estas, não é? Exato. Isto é o nome da variável, o número string. Isto não é o nome da variável, isto é texto. Tem 7 caracteres e ele está-me a dizer que este texto tem 7 caracteres. Portanto, este é um erro que acontece muitas vezes, que é vocês confundirem entre o que é que precisa das plicas e das aspas e o que é que não precisa. Precisa de ter as plicas e aspas quando vocês querem que o interpretador interprete aquilo como texto. Se vocês querem dar a referência a uma variável, ou uma função, ou qualquer coisa que tenha um nome que tem significado, então não podem pôr as plicas. Este nome aqui, nome string, refere aquele objeto que foi colocado em memória e ao qual esta variável está apontada. Portanto, nós usamos nome string assim. Se vocês tiverem uma string mesmo, com texto, esta ou aquela, então vêm plicas porque não é um nome para o interpretador interpretar, é uma constante de texto para ele usar exatamente como está. Notem também que este é um tipo de erro que é chato, muito mais chato do que aqueles quando a variável não existe ou assim, porque é um erro que ele não avisa que é erro. Porque isto aqui e isto são comandos perfeitamente válidos em Python. E não há maneira do interpretador perceber que não era aquilo que nós queríamos que ele fizesse.
Portanto, tenham especial atenção para este tipo de erros, porque são erros silenciosos, em que ele não se queixa, dá-vos o resultado errado e depois é difícil de saber porquê. Sim? Toda a gente percebeu esta diferença entre as aspas e ou as clicas e assim? Outra maneira de fazermos isto é compor todas estas operações. Por exemplo, nós podemos, em vez de usar aquela variável, fazer o comprimento do string de 8.963 ao cubo. Podemos fazer isto assim. E podemos aninhar quantas quisermos. Porque o que acontece é que, como o interpretador precisa de mandar para a função len do comprimento, precisa de mandar o resultado desta expressão, tem primeiro de calcular o que é que isto é. Então tem de chamar a função string com este argumento. É claro que para mandar este argumento para a função string precisa de calcular também quanto é que é. Portanto, vai calcular primeiro isto, manda para a função string e o resultado manda para a função len. Por isso, se vocês quiserem compor várias expressões deste género, podem fazer, desde que não se enganem nos parênteses. Isto funciona. Bem, vamos agora fazer aqui outro. Há aqui um exercício que diz para guardar a raiz cúbica de 138 numa variável e depois verificar se o valor está correto. Depois tem vários assim desse género, mas vou só mostrar aquele para exemplificar mais uma vez como é que podemos usar as variáveis e verificar os valores. Vamos criar aqui uma variável, por exemplo, raiz cúbica igual a 138 elevado a 1/3. Já agora, notem que depois da edição que eu fiz aqui, apareceu ali um sinal de aviso no editor. O Spider está constantemente a bisbilhotar o nosso código e a ver se há ali alguma coisa que esteja errada. Portanto, se vocês virem aquele tipo de coisas a aparecer, é útil ir lá com o rato e ver qual é o problema. E ele vai nos dizer que neste código não está definido o nome string. Na verdade, se eu executar o código, ele não me vai dar erro. Eu faço F5 e ele consegue correr isto tudo. A razão pela qual ele consegue correr é porque já existe aqui a variável string, porque nós com estas brincadeiras todas criámos a variável. Só que como eu apaguei aqui do código, se eu agora executar este código numa consola nova, ou se voltar aqui no outro dia, ligar isto outra vez e executar, vai-me dar um erro, porque aí ele já não tem aquela variável em memória. Portanto, o que o Spider está a fazer é inspecionar o código e ver se isto iria funcionar. Há coisas que ele não consegue detectar, mas há coisas como estas que consegue detectar. Se vocês estiverem a fazer coisas a experimentar ou assim, se quiserem, ou corrigem para não dar aquele erro, ou então podem usar um truque que será comentar isto com o cardinal e podem até pôr aqui um comentário adicional que diz falta a variável ou uma coisa assim qualquer desse género. Não se vê muito bem aqui, se calhar, porque ele está cinzento, mas tudo o que estiver a seguir, maior? Tudo o que estiver a seguir ao cardinal, o interpretador ignora. Portanto, se vocês quiserem comentar o vosso código ou querem desativar partes do vosso código, podem pôr o sinal de cardinal no início da linha, ou mesmo a meio da linha, se quiserem pôr um comentário a seguir, e depois podem ter lá o texto que quiserem, porque ele já não vai olhar para aquilo. A mesma coisa acontece com o que estiver em strings que estão assim, que não estão a ser atribuídas para nenhuma variável. Ficam simplesmente lá guardadas pelo parser e não interferem no vosso programa. Então agora nós temos aqui na nossa variável RQ o que supostamente será a raiz cúbica de 138. Como é que nós podemos verificar se é mesmo a raiz cúbica de 138? Elevamos ao cubo, exato. Portanto, isto é um exemplo simples do tipo de coisas que vocês podem querer fazer para verificar se o vosso código está a funcionar. Não fiquem só com o resultado e acreditem que está certo. Notem que às vezes há erros que ficam disfarçados e assim podem verificar que está mesmo certo. Além disso, vão reparar que isto é quase 138, mas não é 138. Eu vou explicar isto melhor na teórica desta semana, mas estes números fracionários têm uma representação finita interna
e então quando temos dízimas infinitas não periódicas, há de haver uma parte que fica arredondada. Portanto, há sempre problemas destes com arredondamentos quando lidamos com números assim. A coisa fica aproximadamente lá, mas não é necessário que dê exatamente o resultado certo. Então vamos saltar agora aqui um bocadinho à frente para o último exercício que vocês vão fazer, que é este da série de Fibonacci. A série de Fibonacci é uma série de inteiros que começa no 0, depois 1 e depois cada um deles é a soma dos dois anteriores. Portanto, cada um será o resultado de somar os dois anteriores. Começamos no 0 e no 1 e depois vamos somando. Então vamos criar uma sequência de comandos que nos permita ir percorrendo a série de Fibonacci. Para isso, vamos usar esta fórmula que nos diz que o f de n é igual ao f de n menos 1 mais o f de n menos 2, mas notem que temos aqui um problema porque nós não podemos criar um nome de uma variável assim. Não podemos chamar, isto não pode ser o nome de uma variável fn menos 1, porque quando o interpretador chegar aqui vai interpretar o menos como sendo a mesma operação. Então, vamos criar um nome de uma variável que será, por exemplo, fn m1, fn m2. Ou então podem pôr mesmo assim underscore, escrever menos, assim. Portanto, podemos usar a nossa imaginação como quisermos, mas que temos é de criar nomes de variáveis que sejam válidos para o interpretador. Portanto, não podem pôr lá multiplicações, nem divisões, nem menos, nem assim. O mais não faz parte do nome da variável, porque isto é mesmo que nós queremos que ele faça com a operação. Claro, se nós tentarmos fazer isto, se nós executarmos esta função, que é aquela que nos dá, que define por recursividade a série de Fibonacci, qual é o problema de tentar executar aquilo agora? Não existem aquelas variáveis, não é? Portanto, ele vai se queixar que não tem, vai tentar ir buscar o valor desta variável, mas não existe esta variável. Então vamos ter de inicializar as variáveis e dar-lhes os valores iniciais. Portanto, o fn menos 2 vai começar a 0, o fn menos 1 vai começar a 1. E assim, se nós fizermos isto, podemos pôr aqui o fn até para ver o eco e vamos correr este bloco. Notem já agora que há ali outro aviso, porque eu tenho mesmo um erro de sintaxe aqui. Se eu tentar correr o programa todo, ele vai se queixar disto, porque isto é só um conjunto de números e ele não sabe o que é que há de fazer com isso. Mas, se eu selecionar uma parte e carregar no F9, ele vai copiar isto para a consola e faz só este pedacinho. Portanto, se vocês quiserem, quando vocês estão a escrever mesmo um programa, têm que ter cuidado, não pode ter estes, senão executam e ele para. Mas se for uma coisa só para tirar uns apontamentos e experimentar, podem fazer assim e depois vão copiando as partes que vos interessam. Portanto, se eu fizer isto, tenho o primeiro da série de Fibonacci, o segundo e o terceiro aqui no Fn. É claro que isto não funciona muito bem, porque cada vez que eu executar isto, vai-me dar sempre a mesma coisa. Eu não estou a conseguir avançar, estou sempre a começar do início. Então, como é que podemos fazer? Vou fazer aqui um esquema. A primeira coisa que temos de fazer é perceber o algoritmo. Nós temos aqui o 0, o 1, 2, etc. O que temos aqui será o fn menos 2, depois temos aqui o fn menos 1, e aqui temos o fn. E agora nós queremos queremos somar estes dois, não é? Para nos dar o próximo. Então vamos ter de passar este 1 para o fn menos 2. Passar o outro para o fn menos 1. E depois já podemos fazer a soma e temos o fn. Se nós depois fizermos isto outra vez, passarmos este para aqui, calculamos a soma, vamos progredindo, temos o 3 e assim por diante. Portanto, o algoritmo aqui será, vamos passar o que está no fn, passamos para o fn menos 1. Andamos um para trás. O que estava no fn menos 1, passamos para o fn menos 2.
Portanto, nós podemos pensar no algoritmo e escrevê-lo assim. É claro, depois temos que ter atenção a alguns detalhes, mas já vamos ver. Então vamos passar o que está no Fn para o Fn-1. Como é que nós fazemos isso? Se queremos guardar no Fn-1, esse tem de ser o que fica à esquerda, do igual, não é? E à direita é aquilo de onde vamos buscar o valor. Portanto, vamos guardar no Fn-1 o que estava no Fn. Agora fazemos a mesma coisa. E agora, quando nós chegamos aqui, agora podemos fazer outra vez esta parte. Mas, depois de escrever estas duas linhas, já podemos estar a desconfiar que há alguma coisa aqui que está mal, não é? O que é que está mal aqui? Como? Ah, sim, desculpa. Essa também é uma das coisas que está mal. À parte dessa... Este é o 1. Ok. Portanto, à parte desse erro, qual é o outro problema que temos aqui? Eu quero pôr no Fn-2 o que estava no Fn-1, não é? E quero pôr no Fn-1 o que estava no Fn. Mas se eu puser aqui, se eu fizer Fn-1 igual a Fn, o que é que acontece ao valor antigo deste? Desaparece, não é? Porque vai ser lá posta é o valor que o Fn tem. Portanto, quando fizer isto, ele já vai estar a copiar duas vezes o Fn e perder o Fn-1. Portanto, uma coisa é vocês pensarem em abstrato no algoritmo, depois quando estão a implementar, lembrem-se destes detalhes da ordem pela qual estão a fazer as várias instruções, ok? Então, precisamos de fazer esta primeiro, que é para não estragar o Fn-1 antes do copiarmos para o Fn-2. E agora, se fizermos assim, vemos que o Fn vai avançando pela série de Fibonacci, não é? Cada vez que estamos a deslocá-los para o Fn-2 ou o Fn-1, depois fazemos a conta e vamos avançando pela série. Já agora, se eu corrigir aqui vou apagar isto que está a dar erro. E se eu fizer... falta aqui uma parte. Se eu fizer isto, F5, e agora fizer isto, porque é que ele voltou ao início? Exato, voltamos a dar aqueles valores de 0 e 1, não é? Enquanto só executamos este bloco, ele vai avançando. Mas se executarmos tudo, quando executamos o bloco, ele voltou ao início porque voltámos a pôr o Fn-1 e o Fn-2 nos valores originais.